Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quinta-feira, dia 27 de abril, e ontem os mercados registraram realização de lucro e a Bovespa terminou o dia com uma queda de 0,44%, o índice em 64.861 pontos, perdendo aquele patamar acima de 65 mil pontos. O Dow Jones praticamente estável, uma queda de 0,10%, e o Nasdaq absolutamente estável. Aqui, muitos ruídos com as reformas e projetos de abuso de poder, protestos na Câmara, votação muito longa, discussão e votação muito longa. Nos Estados Unidos, anúncio de mudanças nas regras tributárias frustraram um pouco todos os investidores que aguardaram o dia inteiro pelo baixo detalhamento das medidas e a implantação certamente demorada, com longas discussões com o Congresso americano. Afinal de contas, reduzir a contribuição de impostos de empresas para 15% vai exigir muito esforço de negociação. Portanto, isso só começa a afetar, provavelmente, no ano de 2018, a economia americana. Hoje, mercados da Ásia encerraram majoritariamente em alta. A Bolsa de Tóquio perdeu 0,19%. Europa com queda nesse início de manhã, mas já saindo das mínimas do dia. E nos Estados Unidos, mercados levemente em alta. Aqui seria bom que conseguíssemos retomar o patamar dos 65 mil pontos depois da queda de ontem e depois de 3 dias seguidos de alta. Durante a madrugada na China, o governo divulgou o lucro industrial referente ao mês de março. Ele subiu anualizado 23,8% e o PIBOC sugeriu desvalorização da moeda yuan na paridade de 6,8896 por dólar. Já o BOJ, Banco Central do Japão, manteve a política monetária estabilizada, mas reduziu a sua expectativa sobre inflação. E o presidente do BOJ, Kuroda, disse que a direção da inflação, reafirmou a direção da inflação em 2 pontos percentuais e disse que isso é premissa básica para começar a retirar estímulos monetários. E na Coreia, o PIB do primeiro trimestre subiu 0,9%. Já na Alemanha, o índice GfK de confiança do consumidor referente ao mês de maio subiu para 10,2 pontos, quando a previsão era que ficasse em 9,9 pontos. E Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, disse que as conversas sobre o Brexit só depois das eleições no Reino Unido. Na zona do euro, o índice de sentimento econômico também subiu para 109,6 pontos no mês de abril. A previsão era que ficasse em 108,1 pontos. E Donald Trump prometeu ao México e ao Canadá que não sairá do acordo de comércio denominado como NAFTA. Por aqui, acabou de sair o IGPM fechado do mês de abril, deflação de 1,10%, contra o período anterior de 0,01 positivo, praticamente estabilizado. No ano, incorporamos uma deflação de 0,36% e em 12 meses a inflação está em 3,37%. E eu cito matérias-primas brutas que encolheram 5,22%. Aqui também ontem tivemos aprovado o projeto de abuso de poder depois da retirada de parte de texto polêmico, aquele texto que poderia fazer com que magistrados fossem processados por interpretação da lei, e a reforma trabalhista acabou sendo votada e passou com 296 votos a favor e 177 contra o texto base, mas não sem alguma traição da base de apoio do presidente Temer, e que também indicou que vai exigir maior esforço ainda hoje para atingir aqueles 308 votos que é necessário, porque é uma mudança constitucional. Tivemos agora de manhã cedo também a divulgação do lucro do Banco Bradesco no primeiro trimestre do ano, 4,1 bilhões de reais, com rentabilidade patrimonial de 18,3%. E lucro também da Vale de 2,5 bilhões de dólares,
uma alta de 40,2% e uma alavancagem reduzida para 2,1 vezes, quando em igual período do ano passado estava em 4,5 vezes. Portanto, belo ajuste nas finanças da Vale. Na agenda do dia, daqui a pouquinho, o Banco Central Europeu divulga a sua decisão sobre política monetária. Por aqui, o IBGE divulga o IPP, Índice Preço do Produtor da Indústria de Transformação, no mês de março, e também sai o resultado primário do governo central no mês de março. Nos Estados Unidos, vamos ter o saldo da balança comercial do mês de março, as encomendas de bens duráveis do mesmo período e vendas pendentes de imóveis também de março, além, é claro, dos pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior, que sempre ocorrem às quintas-feiras. Expectativa para o dia: Bovespa pode recuperar, mas certamente vamos depender um pouco do noticiário sobre o encaminhamento da reforma da Previdência. Esse agora passa a ser o foco dos investidores por aqui. Juros em queda e dólar um pouco mais fraco por aqui, depois de ontem ter praticamente vazado a faixa dos 3,20, encerrando a 3,17. Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco caía 0,54%, Paris em queda de 0,28%, Frankfurt em queda de 0,19%. Petróleo WTI também caía, o que dificulta a Petrobras. Negociações em Nova York em queda de 0,97%, barril cotado a $49,14. Euro negociado em queda em relação ao dólar a 1,09 da moeda americana. Notos americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros de 2,30%. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios. E de tarde, já sabe, temos o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.